E se quiserem provar que eu tô errado, é muito simples. Lewandowski, tente voltar aos Estados Unidos depois disso. Tente voltar aos Estados Unidos, volte pra cá, e depois volte aos Estados Unidos, vai dar um Disney. Eles têm essa campanha de deslegitimar o esforço aqui dos Estados Unidos em apoio à restauração da democracia no Brasil. Eles querem te convencer de que essa é uma luta perdida e de que os Estados Unidos não conseguirão fazer absolutamente nada para mudar esse fato. E tem trouxa na direita acreditando nisso. Mais ainda, eles noticiam como se o governo Trump tivesse posições dúbias e tivesse mudando de opinião sobre o que está ocorrendo no Brasil. Uma dessas peças de propaganda, por exemplo, é a notícia de que os Estados Unidos teriam voltado atrás e concedido um visto para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e para o ministro da Saúde também, o Lewandowski que deve acompanhar a delegação brasileira na ONU. Lewandowski, que eu avisei que tinha tido seu visto cancelado. E aí, quando as pessoas se deparam com reportagens como essa do Estadão, Estados Unidos concedem visto para ministro da Justiça de Lula ir à ONU. Elas acham que o Trump recuou e que agora o Lewandowski está livre das sanções aplicadas a ele. Mas eu vou dar uma dica aqui no ar. Uma dica. Um bom critério para você saber se algo é verdade ou não é veja o que discutem na Globo News. Se o Valdo Cruz diz que uma coisa é verdadeira, imensas chances destas coisas serem falsas. Não só porque ele é um péssimo jornalista. Não só por isso. Não só porque ele é mau caráter. Não. Mas é porque ele é burro mesmo. Vamos ver o que essa besta quadrada fala especificamente sobre esse assunto. Para autoridades que vão participar da Assembleia Geral da ONU, né? E não é nenhuma benesse, não. Tem que seguir essa regra internacional. Vejo isso mais como uma picuinha, né? O Alexandre Padilha, que teve seu visto revogado, o Lewandowski também teve seu visto revogado e agora conceder novamente. Acho que os Estados Unidos estão ali titubeando em relação ao Brasil, se aplica uma sanção comercial nova. Acho que neste momento isso não está ali no cardápio, está muito mais voltado para o Supremo Tribunal Federal, mirando ali os ministros que voltaram, seguiram o voto do Alexandre de Moraes, né? Para condenar Bolsonaro, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino. E eles ali, dentro do Supremo, têm dito, olha, eu não estou nem aí para isso, como disse hoje o ministro Alexandre Padilha sobre ganhar ou não ganhar o visto. Eles não vão mudar nada do voto deles, do comportamento que eles têm ali durante o julgamento por conta dessa pressão dos Estados Unidos. Isso não vai funcionar. O Paulo Figueiredo diz o seguinte: os Estados Unidos não vão parar. E aqui vai continuar do jeito que está. Então vai fazer o quê? Vai chegar um momento que eles vão querer? Vão mandar uma equipe de elite do exército americano, os Mariners aqui, para vir e sequestrar os ministros do Supremo? Eu acho que eles vão acabar caindo no ridículo se continuarem nessa toada, André. Em primeiro lugar, seu animal, não existem os Mariners. Existem os Marines. Não existe Mariner. Mariner deve ser marca de barco. Existem os Marines, que não são uma força de elite americana, mas uma força regular militar americana, os que tem, por sua vez, dentro deles, First Con e várias outras forças de elite. Mas os Marines, não Mariners, não são força de elite americana. Mas como eu disse, você quer pegar alguma coisa e saber se ela é verdadeira, pega o que o Valdo Cruz fala e inverte. Valdo, deixa eu te contar um pouco de... Vamos voltar um pouco na história, para desmistificar essa cabecinha oquinha. Em 1947, os Estados Unidos e as Nações Unidas eles assinaram um acordo para que a sede das Nações Unidas fosse em solo americano. Hoje, especificamente, funciona lá em Nova York, a sede da ONU. Eu já estive lá. Como a sede da ONU está dentro dos Estados Unidos, quando o acordo foi feito, eles pactuaram certas garantias necessárias ao funcionamento da organização, que tem que ter todos os países. E a seção 11 do acordo, por exemplo, estabelece que as autoridades dos Estados Unidos não devem impor impedimentos ao trânsito de quem vai e volta do distrito sede. Representantes, funcionários, especialistas em missão, imprensa acreditada, ONGs reconhecidas e outros convidados oficiais. A seção 12, por sua vez, diz que todas as previsões da seção 11 serão aplicadas a despeito das relações existentes entre o governo da pessoa envolvida e o governo dos Estados Unidos. Aí você vai para a seção 13, eu sei que você gosta desse número, que diz que as leis de entrada de estrangeiros não podem ser aplicadas de modo a interferir nos privilégios da seção 11. Ou seja, Valdinho, a única razão pela qual o Lewandowski e Padilha, quem quer que seja, receberam permissão para virem aos Estados Unidos para o evento da ONU foram porque, provavelmente, eles foram convidados para um evento da ONU, fazendo parte da comitiva. E os Estados Unidos têm um tratado nesse sentido. Nada mais do que isso. Por isso que os jornalistas têm me perguntado: Paulo, vai haver restrição ao visto deles à ONU? E eu sempre disse: não, eles virão ao evento da ONU normalmente. Agora, isso significa que os americanos recuaram e que o Lewandowski está livre para fazer o que ele quer em solo americano? Não. Vejam, o visto que os Estados Unidos concedem nesse caso, geralmente é um visto chamado de C2. Esse visto, você não precisa ser especialista em imigração, procure a Imigrex, link na descrição que a gente explica para você sobre esse assunto. Mas esse visto, C2, tem várias limitações, inclusive
do itinerário dentro do país, e no caso dos eventos da ONU, a movimentação, às vezes, é restrita a Nova York. Na prática, isso significaria, caso essa restrição fosse aplicada, que a única coisa que o Lewandowski poderia fazer nos Estados Unidos, restrito a essa viagem, é ficar dentro dos limites da cidade de Nova York pela duração do evento das Nações Unidas. Nada mais. Ele não pode nem ir lá para Hoboken, do outro lado do Rio, Hudson, para apreciar e tirar uma foto do skyline de Nova York. Então, não. Lewandowski, ou quem quer que seja, não recuperaram seus vistos. Eles só receberam autorização temporária, baseada num acordo de 1947, entre os Estados Unidos e a ONU, para que se estabeleça no país sede aqui. E se quiserem provar que eu estou errado, é muito simples. Lewandowski, tente voltar aos Estados Unidos depois disso. Tente voltar aos Estados Unidos. Volte para cá, depois volte aos Estados Unidos. Diga que vai à Disney. Vai lá. Se o Trump está titubeando e você está com seu visto de volta, prova que vocês têm uma oportunidade incrível de mostrar que o Paulo Figueiredo está errado. Bolsonaro está